Hi there, Ellen Dias. Nós vamos então hoje ver sobre Proficiency Tests, tá? English Proficiency Test. Então mais uma vez olha as palavras, teste de proficiência de inglês. Então quando eu estou fazendo uma tradução em inglês, lembrando, o adjetivo em geral vem antes do substantivo. Então o que a gente vai fazer? Esse retorno. Ah, é complicado? Não, é um padrão da língua, nada mais. O português a gente fala menina bonita. No inglês ele vai falar bonita menina. Na hora de eu fazer a tradução, se é para o português, eu tenho que respeitar a regra do português. Então, teste de, olha só, acrescentei uma palavra, porque em inglês não é necessário. Você vai ver que o inglês é muito mais reduzido, muito mais sucinto. Então, teste de proficiência de inglês. Isso a gente chama de tradução por acréscimo. Eu vou tentar sempre dar uma resgatada em algumas coisas, seja na consultoria ou na aula, para ir retomando conceitos e lembrando quais são, o que é o padrão do português, o que é o padrão do inglês. E não tem certo ou errado, não tem difícil ou fácil, são só padrões, ok? Então, nós vimos, como você pode ver aí no slide, nós vimos os níveis da CEFR, que é o Common European Framework Reference. Então é que em português ficou QECR, que é o Quadro Europeu Comum de Referência. Do que? Dos níveis que você tem aí, que era o A1, A2, lembra? B1, B2, C1, C2. Que a classificação no Brasil, em geral, é dada como iniciante ou beginner, basic ou básico, pre-intermediate, tá? Alguns chamam aqui de elementary, ok? O que é colocado como básico aí seu slide. Intermediate, intermediário. O upper intermediate, que é o alto intermediário. Advanced e proficient, ok? Então você tem essa classificação que é mais comum aqui no Brasil, mas que ela toda dividida aí de acordo com o quadro comum europeu. E aí você tem do lado os vários exames de proficiência, os mais comuns. Tem vários, tá? Então, esses testes, né, você tem aí elencado vários deles, olha. Então, tem o TOEFL, TOEFL IBT, o ITP, TOEIC, IELTS, Cambridge. Então, tá aqui, Trinity, TOEFL, TOEIC, você tem aí no seu quadro. São os que a gente conhece de internacional, ok? E tem os nacionais também. E esses testes, para que servem? Houve um tempo em que era muito difícil você ter alguma forma de intercâmbio. Nós vamos para esse slide aí que é sobre o TEAP, que é o primeiro que nós vamos ver. Tinha que ter intercâmbio, seja para estudar, para trabalhar, profissional ou pessoal. Esses intercâmbios, como que ia medir qual que era o nível de proficiência? A pessoa vai para trabalhar e ela precisa entrar numa empresa, e para ter o cargo talvez de vendedor, ela precisa de B2 na tabela, ok? Que já é um upper intermediate, porque você tem que ter argumentação. Mas para um cargo de chefia, um CEO numa empresa, ou um presidente, alguma coisa, você tem que ter advanced, avançado, ou já proficiency. E tem uma diferença entre proficiência e fluência. Esses testes medem a proficiência. A fluência na língua, todo mundo é fluente. Todo mundo que fala é fluente. Uma pessoa que nunca foi à escola, nunca estudou, não sabe ler e escrever, ela é fluente na língua. Ela não se comunica, ela não fala. A fluência, então, tem a ver com a fala, com a capacidade de falar a língua. Não tem a ver com ler, com escrever, com redigir algo, com a gramática, nada disso, tá? Eu posso falar, nós vai estudar, e não tem demérito nenhum, não tem problema isso, porque sociolinguisticamente isso é aceito. Eu não me comuniquei?
me comuniquei. Agora eu tenho que saber que dependendo do lugar onde eu estou, com quem eu estou, o que eu estou fazendo, o que eu estou exercendo, eu preciso de um nível de fluência ou de proficiência diferente. Se eu estou atendendo num hotel, se eu falar nós vai ficar esquisito. A pessoa não vai ver com bons olhos. Então não é adequado esse registro linguístico, esse jeito de falar nesse contexto. Eu vou fazer uma reunião de uma empresa e sou um CEO, um presidente, um diretor de algo, dependendo do jeito que eu falar, se eu cometer muitos erros, vai ter problema. Agora eu tô com a minha família, tô em casa, eu falo, o que você quer? Onde você estava? Com quem você foi? É outro registro. Então, ter proficiência na língua vai me mostrar que eu sei o registro culto, eu sei o registro informal, eu sei quando que eu posso usar quando que eu posso usar outro, porque domínio total da língua a gente nunca vai ter. Não existe domínio de algo. Porque olha quanta coisa, se eu entrar aí no Google hoje que está mais acessível, tem bibliotecas de vários lugares, a gente não tem domínio. Quantas teses, quantos trabalhos, quantas pesquisas tem sobre um assunto. E não tem a ver só com inglês. Qualquer um assunto. E esses domínios que a gente tem agora, né, esses limites de conhecimento, daqui a um tempo se modifica. Então eu tenho que ter muita clareza disso, porque é uma proficiência, ela vai implicar em eu saber todos esses registros, ter consciência que sempre vai ter algo que eu não sei. Ninguém é dicionário ambulante. Nem um falante nativo, quem nasceu, cresceu nos Estados Unidos, sabe todas as palavras da língua. Você sabe todas do português? A gente não sabe. Se eu chegar aqui às vezes e falar, eu dei um ósculo ontem numa pessoa e ela estranhou. É uma palavra em português e quer dizer beijo. É arcaica? É, mas é do português. Se usa com frequência? Não. Mas se você pegar um livro do século passado, você vai ver essa palavra. Então, a gente pode ser palavras que sejam menos usadas ou palavras novas que eu nunca vi. Eu estou sempre aprendendo, qualquer que seja o assunto, tá? Então, eu tenho que ter essa consciência, por quê? Porque, chegou uma palavra que eu não sei, tudo bem, como que eu vou explicar isso de uma outra forma? Tá? É assim que eu lido no português, é assim que eu tenho que lidar no inglês. Então a gente foi criando esses testes para quê? Para você ver se a pessoa era adequada para fazer aquilo que ela tinha que fazer. Se ela está sendo contratada por uma empresa, ela consegue fazer o que ela tem que fazer de acordo com o nível de inglês dela? Tá? Que para cada cargo tem empresas que tem, né? E os testes de proficiência, nós vamos ver os mais comuns, os mais conhecidos, vai estabelecer até em cargos qual que é o nível de acordo com a tabela internacional que você precisa ter. E esses testes então foram se disseminando. O primeiro de todos foi esse aqui, então nós vamos ver ele, tá? E nós vamos ver que tem um conceito, lembra a diferença de definição e conceito, que é muito importante? Eu preciso saber o que eu quero, tá? Para então entender como chegar e eu ver qual teste que me serve. Então, exemplo, quero passar na prova de proficiência do mestrado da Unesp. Lá, eles aceitam o TEAP, o TOEFL e o TOEIC. Então, vamos supor que eles aceitam esses 3 exames. E ele vai dar a pontuação que você tem que tirar. Por exemplo, 70 no TEAP, que é um teste que vai de 0 a 100. No TOEFL, no papel, ele vai de 0 a 667. Então, ele pede, 300. E no TOEIC, que vai de 0 a 900, ele pede 450. Ele está pedindo entre a média e um pouquinho mais. Mas esse teste aqui, que é o TEAP,
Test of English for Academic Purpose, vejam, todos eles são dados por siglas, ok? Porque há uma abreviação de teste, ó, test, T inicial, ok? Então, você vai ver, esse aqui que nós vamos ver agora, ele só aborda leitura e compreensão de texto. Então, você pode entregar esse, mas esse aqui você vai ter ler, falar, escrever e ouvir se for no computador, as 4 habilidades sendo avaliadas. Nesse aqui também, que tem o que é do paper, do papel, que nós somos centro aplicadores também, tem o ler, o ouvir e a gramática, mas não tem o falar e escrever. Então olha só, se eu tenho esse que é só leitura e compreensão de texto e tenho esses 2 a mais também que tem ler, ouvir e falar e gramática, esse aqui é mais fácil de eu atingir do que esse. Estão entendendo qual que é a importância disso, de eu ver quais são as ferramentas que eu tenho, qual que é o meu conhecimento prévio, aonde eu estou e onde eu quero chegar, ok? Então, o TEAP, no caso que é o que nós vamos ver hoje, ele é um teste que vai medir a sua leitura e compreensão de texto. Na tabela, ele é um teste que ele é só nacional. E muita gente acha que às vezes eu tenho testes que são só para inglês. Aqui no Brasil nós temos CELPE-BRAS, por exemplo, que é um teste para medir o conhecimento de português, porque também tem gente que vem estudar aqui, também tem gente que vem de fora trabalhar aqui e tem que ter um nível mínimo de português para isso, tá? Então, a definição aí do TEAP, olha que você tem na tela, que é um exame de proficiência utilizado, ele é separado por áreas, ok? E ele é separado em áreas: biológica, saúde, humanas ou sociais, exatas e tecnológicas, agrárias e business. Então, o que ele está medindo? A sua proficiência. Proficiência em quê? E como eu disse, proficiência é diferente de fluência, né? Fluência é a minha habilidade de falar a língua, né? Proficiência, então, como que eu elaboro bem essas construções, como que eu lido com elas, a gramática que está por trás dela tem que ser proficiência para quê? Então, proficiência para ler e compreender textos, é isso que ele vai estar te medindo, tá? Então, a proficiência a qualidade de ser proficiente é você ter competência naquilo, né? É que executa o seu conhecimento. Você é capaz tem habilidade para aquilo, tá? E tem a palavra aqui domínio que você está vendo, mas lembrando que domínio, essa palavra em matéria de conhecimento, ela não é muito adequada da gente usar, tá? Porque eu tenho um conhecimento, uma habilidade, até uma proficiência, mas domínio quer dizer de você cercar totalmente. Apesar de muita gente utilizar essa palavra inadequadamente em algumas situações, ok? Então, esse teste de proficiência, para que ele serve? Atestar, então, essa sua habilidade ou capacidade de ler e compreender o texto em uma língua estrangeira. E você vai ter uma certificação disso. Vai ter um atestado, um certificado de que você é capaz de fazer aquilo, tá? E o TEAP, como eu disse, avaliando essa leitura e compreensão de texto, ele, às vezes, algumas perguntas são em português. Por quê? Né? Então vamos entender a prova. Ela é uma prova de uma duração de 2h30 e ela tem 2 textos. 2 textos que são grandes, ok? E a pontuação vai de 0 a 100. Então você tem um exemplo aí da prova, né? E aqui na escola nós temos até 2 versões. Nós temos uma versão que é
no papel, que ela tem escrever ainda, ler, compreender e escrever os textos. Nós usamos isso para algumas dos simulados, porque, como eu disse, a gente trabalha com o cognitivo. Quando você está escrevendo, a gente consegue visualizar como que você elaborou o seu pensamento na hora de colocar no papel. Porque atualmente o teste ficou só no computador. Ele computadorizou totalmente. Nós somos sempre aplicadores aqui. Mas acabamos utilizando esse do papel como um primeiro passo antes de ir para as questões iguais. Está aí na sua formato digital, que você pode ver, que são 15 questões para cada texto aqui de múltipla escolha. Todas de múltipla escolha, mas você pode ver que as questões estão em português. Por quê? Porque o processo de fazer tradução, como nós vimos numa das aulas anteriores, é diferente do processo de compreensão do texto. Só lembrando, tá? Eu posso compreender um texto sem traduzir esse texto. Quem precisa de verdade traduzir? Um tradutor, por exemplo, de um livro, um tradutor de um manual, um tradutor que vai entregar um trabalho. Pode ser um tradutor, um intérprete que está vendo a palestra. O que acontece? Muitas vezes ele não consegue fazer a tradução de tudo. Ele entende o que o palestrante falou, compreendeu e ele fala com outras palavras a mesma coisa. Então esse teste ele não está testando a sua habilidade de traduzir. Ele está testando a sua habilidade de ler e compreender os textos, né? Aqui na escola nós damos muita importância então para os simulados. E é um passo a passo, né? Você vai fazer alguns simulados, como eu disse, primeiro na versão antiga, para a gente conhecer como que você está elaborando esse texto a hora que você coloca no papel, como que cognitivamente você reelabora essa construção para o português, para depois você ir para os testes que tem em forma de múltipla escolha, de teste mesmo. E o que acontece? Vou dar alguns exemplos de como que vem esses testes e como que são exigidos. Por exemplo, a faculdade aqui é a Unicamp, a Faculdade de Ciências Médicas, está exigindo para o mestrado, né? Tem lá você fazer ou o TOEFL ou o IELTS, tá vendo? Ele vai dando o nome do teste e vai te dando o score que ele quer, tudo bem? E quando você tem o TEAP no caso, e todos esses que eu acabei de falar, o TOEFL, IELTS, qual que é a preferência de você fazer? O TEAP, porque ele é mais simples, tá? E vai ser para um tipo de curso? Não, para todos os cursos no caso, ó. Inglês aqui, olha, para engenharia de produção, você tem exigindo TOEFL ou TEAP. E aí ele dá a pontuação, ó. Exame, TOEFL, né? Com 450 pontos. Já o TEAP, nota mínima 7,5, que agora passou para a pontuação de 70, ok? Então, olha, engenharia agrícola, não importa, qualquer que seja a área. E aí tem a área do mercado de trabalho também. No mercado de trabalho, a mesma coisa. Eles vão te dar um teste de proficiência e vai te pedir uma pontuação, um score. Ou eles vão fazer uma entrevista sua pedindo muito mais a fluência. Até pela fluência dá para você verificar se a pessoa tem as competências da gramática, a construção correta, phrasal verb, dá para você identificar tudo. Esses testes vão ter centros aplicadores. Então vamos ver onde e como que você vai fazer, né? Então esses centros aplicadores são instituições que foram certificadas por essas empresas que são donos do teste, e no caso do TEAP é a Tese Prime,
Na Tese Prime você vai ter vários outros tipos de testes. Tem teste de proficiência de espanhol, tem de português, tem de francês, de várias línguas, não tem só de inglês, tá? E aqui você tem o site dela, né, que você está vendo na tela aí, e tem então específico do inglês que eu estou falando. Você vai. Geralmente, quando nos procuram, o que acontece? Quero o teste para a semana que vem. É importante eu conhecer, então, quais são esses testes das minhas possibilidades e em quanto tempo que vai dar esse resultado, porque cada empresa vai entregar um tempo diferente. No caso do TEAP, você tem um tempo para esperar essa chegada do certificado, porque geralmente você tem que entregar esse certificado. Aplicações coletivas, quando são feitas em grupo, após as 16 horas do próximo dia útil da realização do exame, tá? E os agendados que você pode fazer individualmente também pode ser pego até 16 horas do próximo dia útil, quer dizer, tem que ter pelo menos 24 horas, ok? Você vai receber um certificado desse igual tá aí na sua tela, né? Que vai ter a sua foto, porque você vai tirar essa foto, vai ter o seu nível, compreensão textual, ok? E a sua pontuação geral e qual que é essa classificação de acordo com a tabela internacional. Tá vendo? No caso aqui, você tem, a pessoa tirou 87, né, de pontuação final. Qual que é na tabela? É o C1. C1 do quê? De leitura e compreensão de texto. É muito importante que fique claro isso, tá? E você vai ter uma descrição desse seu nível, né, nesse certificado, ok? Em média, qual que é o investimento? Esses valores que eu vou passar agora é só para você ter uma média. Por quê? Porque depende de quando você estiver assistindo esse vídeo e se teve alguma modificação na tabela ou não. Então, só para você ter uma ideia do que é mais ou menos hoje, ok? Então, aplicação coletiva, R$ 195. As agendadas, quer dizer, individuais, R$ 298. Esse dinheiro você vai fazer um depósito, inclusive, e vai direto para a empresa, que é a responsável. Nós somos centros aplicadores. Muitas vezes, até para facilitar para a gente até deposita para você se você quiser, mas você pode fazer isso tudo online, direto até no site deles, né? Que eles vão ver quem que é mais perto do centro aplicador para você. No caso aqui da região, nós aplicamos. E você vem e faz aqui. E tem a forma de pagamento que você vai poder fazer por boleto, por cartão de crédito, depósito bancário, ok? Que é a sua escolha também. Então, mas keep calm, fica calmo então, que a gente está aqui para ajudar você e você poder atingir esse seu objetivo de uma maneira mais que a gente chama de confortável, tá? Traga o seu problema que a gente vai ter solução para ensino e aprendizagem de línguas, ok? See you, good studies!